Olá, jovem, como vai você? Meu nome é Emerson, sejam bem-vindos ao canal de História Geral Ciprivan, como sempre, aqueles velhos recados e assim sucessivamente, né? Não deixem de ver os nossos vídeos, não deixem de seguir as nossas aulas. Acho que uma coisa que eu esqueci de avisar, inclusive, né? O cronograma antigo, ele é válido ainda, tá, gente? Né? Porque as aulas que a gente teve desde março até o mês de julho, são aulas válidas. Então, aquele cronograma é para aquelas aulas. O cronograma que a gente está seguindo agora são para essas aulas que eu vim agora. Ok? Então, isso é muito importante. Hoje, a gente está aqui nos 10 minutos de história, como está na chamada. E os 10 minutos de história é aquele quadro que a gente aborda um tema que é muito importante para o vestibular, mas que às vezes não dá para colocar em sala de aula. Então, é isso, basicamente. Os 10 minutos de história, para quem tá aqui pela primeira vez, ainda nem sabe quem eu sou, olha aqui, sou eu, enfim. E é isso, certo? A gente já teve aula aí de unificação italiana e alemã, já tem vídeo de Revolução Russa, Império Árabe e assim sucessivamente, certo? Hoje a gente vai falar de Comuna de Paris. Comuna de Paris é um assunto que às vezes nenhum professor fala em sala de aula, porque ele é muito polêmico. E também porque ele é uma coisa muito pequenininha. Ele ocorre ali durante 72 dias, no caso, né? Que é o tempo de duração da Comuna de Paris, certo? Só para entender a França. A França, desde 1879, está passando por um momento de vai, não vai, vem ali, vem para cá. É o burguês ali, é o revolucionário desse lado, é a monarquia aqui da Querrená. Ou seja, a França é um caos. Nada se resolve nesse país. Tá? Então é basicamente isso. O processo revolucionário fez gerar ainda mais disputas políticas internas, principalmente entre a burguesia francesa. Isso vai fazer com que ascenda, no final do processo revolucionário, o Napoleão Bonaparte, que vai a princípio, entre aspas, intermediar o processo revolucionário francês, só que ele vai lá e se autoproclama imperador e assim se inicia o Império Napoleônico. Napoleão vai gerar um caos não só na França, mas na Europa. Imagina, se não, né? Aí no final, a gente vai ter toda aquela reorganização do mapa da Europa, com o Congresso de Viena, e assim a gente vai ter a tentativa da restauração monárquica francesa. Não dá certo durante muito tempo, e assim vai ser instaurada a Segunda República Francesa. Só que também não dá certo. Chega-se novamente, né, um dos herdeiros, né, um dos parentes de Napoleão, assume novamente a França, e a França vive um tempinho ali como um novo império, uma nova monarquia. Só que a Prússia, né, ali onde seria hoje o norte da Alemanha e parte da Polônia, vai ter interesses em regiões na França, no caso, Alsácia-e-Lorena. Alsácia-e-Lorena vai ser um dos principais pontos de debate e de conflito entre alemães e franceses e um dos estopins que vai gerar, né, no caso, a Primeira Guerra Mundial. Então a França entra na disputa pelo Alsácia, no caso, a Alsácia-Lorena era da França, a Prússia quer, a Prússia ganha essa região e a França fica aí num vai e vem, né? Então o que vai acontecer? A França perde a disputa em 1870 e aí em 1871 vai ser proclamada a Terceira República Francesa, certo? E vai ser ali um conchavo. Uma das lideranças burguesas da época na França, que é o Adolphe Thiers, ele vai ter a ajuda do Otto von Bismarck para assumir o governo francês. Ele assume a França, e ao assumir a França, se instaura um grande problema, porque a classe operária francesa não vai ser nada a favor disso. A França era um berço, não um berço, mas era um espaço onde as ideias marxistas, onde as ideias do comunismo eram muito presentes. Isso aconteceu, inclusive, no período de 1848 na França.
para quem não se lembra, né, na França, né, tanto a burguesia quanto essa classe comunista, né, essa classe operária, os dois lutaram lado a lado para a restauração republicana na França. Só que aqui é o inverso. Essa burguesia francesa era uma burguesia principalmente bancária, eles tinham muito poder econômico e eles vão necessariamente querer assumir a França para si. Essa classe operária francesa não vai ser nada a favor. Então, assim, eles vão tomar o governo francês, que já estava, vamos dizer assim, como a gente pode dizer, enfraquecido, porque ele estava em transição. Eles vão assumir a ideia de uma comuna em Paris. E o que seria uma comuna em Paris? A ideia não era só ser uma comuna em Paris, era ser uma comuna em Champagne, uma comuna em Lyon, uma comuna em Marseille e assim por diante. Ou seja, as comunas seriam zonas comunitárias em que o voto seria universal. Nesse caso, universal masculino, não tinha ideia de um voto feminino, tá? Mas a ideia era de ser um espaço autogestado pela classe trabalhadora. Essa classe trabalhadora iria decidir as ações a serem tomadas dentro dessa comuna, e a ideia, no caso, era de se expandir por toda a França. A Comuna de Paris, ela recebe o nome de movimento autogestionário, ou seja, é um movimento que ele é autogestado por esses grupos. Então não existe uma liderança política. É uma liderança política que é decidida em comum, certo? Então quais eram os principais pontos da Comuna de Paris? O principal deles era exatamente a propriedade privada ser abolida. Ao abolir a propriedade privada, existiria, assim, portanto, uma redistribuição social, uma redistribuição de renda em toda a região francesa, no caso ali em Paris. Criou-se um sistema de democracia direta, ou seja, não existe essa lógica de que existe um poder centralizado. Existe um poder centralizado na figura popular. Então, a partir do momento que o povo tem interesses e disputas pelo voto, pelo debate, se cria-se assim um movimento mais orgânico, certo? Eles eram contra, eles eram a favor, né, do Estado laico, tanto é que eles separam a igreja do Estado, então, ou seja, eles laicizam o Estado, foi instituindo o ensino gratuito e obrigatório a todas as pessoas envolvidas, então, ou seja, jovens, adolescentes, crianças, assim por diante, que não era algo muito comum, certo? Se hoje a gente tem a ideia do ensino público gratuito, assim por diante, nesse período, né, século XIX, isso era impossível, certo? A população foi armada e os operários assumiram o controle da economia e o destino da cidade, que eu acho que é o grande ponto. A Comuna de Paris, ela tinha um grande porém, ela ficou apenas centrada em Paris. Ela não conseguiu ter força nem fôlego para avançar para outras regiões da França. Então isso vai fazer com que as forças lideradas pelo Augustier, que vai pedir a ajuda da Prússia para acabar com o movimento dos operários e assim por diante, eles vão ser totalmente massacrados, né? São 20 mil pessoas que vão ser fuziladas, ou seja, 20 mil mortos, e mais de 50 mil pessoas são presas ou exiladas na França. Isso vai gerar como podemos dizer, um problema posterior, né? Porque a França, ela não consegue se organizar enquanto país, enquanto Estado. Quando a França vai entrar no processo tanto do neocolonialismo, mais para frente no processo da Primeira Guerra Mundial, a França entra um pouco enfraquecida. E pouco a pouco a França vai perder o protagonismo que ela tinha dentro da Europa. Então esse protagonismo ou vai ser assumido pela Grã-Bretanha a partir de agora, ou no caso, mais para frente, pelos Estados Unidos. Mas o fato é que esse modelo político, esse modelo revolucionário, esse modelo iluminista francês, a Comuna de Paris dá um cheque nele. Ela diz que o processo revolucionário francês não deu certo. Ela diz exatamente que não há nenhuma possibilidade do povo ser ouvido e estar presente do que acontece dentro das decisões francesas, certo? A Comuna de Paris não dá certo. Ela dura apenas 72 dias, mas ela é um marco revolucionário porque ela é a primeira vez na história que um país ele vai ser regido pelas ideias do comunismo, pelas ideias sociais. Então é isso, a Comuna de Paris é um assunto importante. Não deixem de
estudar, não deixem de analisá-la, certo? E é isso. Não deixem de seguir não deixem de ver nossas aulas, nossos áudios. E é isso. Até mais e tchau.